O homem inteligente espera afundar para pedir ajuda. Então o homem, quem é homem como eu, vai dizer homem, quem é mulher, vai dizer mulher. Então, 1, 2, 3, vamos lá? O homem inteligente espera afundar para pedir ajuda. Esse é o homem inteligente, o homem natural. Todos nós nascemos com uma inteligência. E esse homem inteligente, ele espera afundar. E depois que a água está no gogó, a água já está subindo o pescoço, aí ele pede ajuda. E talvez aí é tarde demais. É tarde demais. Passa, Michel. Porém o sábio, quando ele começa a afundar, ele pede socorro e ajuda. Então a mulher vai ler mulher, o homem vai ler homem. O homem vai ler sim. O homem sábio, a mulher vai dizer, a mulher sábia, quando ela começa a afundar. Vamos lá então? 1, 2, 3. O homem sábio, quando ele começa a afundar, ele pede socorro e ajuda. Amém. Tudo que é detectado no início, qualquer coisa, é mais fácil resolver. Tudo que você deixa, espera para ver o que vai dar, depois fica mais difícil. Quantas doenças incuráveis que tem por aí, que o médico disse, se você tivesse tratado 1 ano atrás, até o câncer que assusta a gente. Todo problema que você arrasta, ele acaba se levantando contra você. Então você viu? Volta primeiro, por favor. O homem inteligente, ele espera afundar. É esse que é o tema da mensagem, você não pode esquecer. Ele espera afundar. Depois que ele começa a afundar mesmo, aí ele pede ajuda. Alguns até conseguem, mas a maioria morre. Passa. O sábio, quando ele começa a afundar, ele pede socorro e ajuda. Ele não espera que a água chegue no gogó. A água chegou na cintura, chegou no umbigo, ele diz, meu Deus, esse negócio só está subindo, e ele tenta resolver. E é sobre isso que vamos falar. Abra sua Bíblia lá em Mateus 14. Mateus é o primeiro evangelho. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 22 ao 32. Logo a seguir, foi Jesus encontrar com os discípulos, a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem o andando sobre as águas, ficaram amedrontados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. A mensagem começa aqui. Começando a submergir, começando a afundar, o que ele fez? Gritou. O que ele gritou? Salva-me, Senhor. Diga, começando a afundar. Diga, ele gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão,
tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, diga, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Diga, cessou o vento. Agora, por favor, levanta a sua mão direita e diga: e Pedro começou a afundar. E ele gritou pedindo ajuda. E a ajuda veio. E ele subiu para o barco, junto com Jesus. Senhor Deus, fala conosco. Todo mundo já entendeu aqui a charada. Todo mundo já entendeu o final da mensagem. Mas eu peço que o teu Espírito traga luz para esta igreja. Traga luz para cada um que está aqui. Traga luz para mim. E que esta igreja seja iluminada poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei até que parte a mensagem que eu preguei domingo, ela foi escrita lá no Facebook da nossa igreja. Você que não vê, eu vou te pedir um favor, procura. Você tem a folhinha na sua casa, pede alguém para te mostrar como que você entra no Facebook, é fácil. Para você ver um pedaço da mensagem que eu preguei, o plano B. É a mensagem mais linda que eu já preguei na minha vida, o plano B, que você possa olhar para você não ficar de fora. Então entra no Facebook, hoje, amanhã, o mais rápido, com a graça de Deus. Ninguém nasce sábio. Ninguém nesse mundo nasce sábio. Mas todos nascem com um grau de inteligência. Uns a mais, outro a menos. A inteligência, ela não é igual à sabedoria. A inteligência é importante, mas ela não é tudo. A sabedoria que vem de Deus, ela é tudo na nossa vida. Com inteligência, ouvindo os mais velhos, com inteligência, estudando, lendo, pesquisando, você se torna uma pessoa inteligente. Inteligente qualquer um pode ser, pode ter, ou pode ser. Mas sábio, você tem que pedir a Deus. Sabedoria só Deus tem para dar. E se você não pedir, você não vai ter. Esse texto ele fala de um homem chamado Pedro, apóstolo de Jesus, que num certo momento que teve um grande temporal em alto mar, Jesus vem caminhando sobre as águas, e dentro do barco, lá no meio do mar, é o modo de dizer, né? Lá no meio do mar, Pedro olhou e disse: é um fantasma. E Jesus disse: sou eu. Jesus, não tema. Mas se é Jesus o meu pastor, então manda-me ter contigo sobre as águas. Ele disse: então vem, Pedro, vem encontrar comigo. E Pedro então desce do barco, misteriosamente, sem explicação. Ele começa a caminhar. E diz a Bíblia que quando chegou num certo momento, ele olha para trás e vê como que o barco está longe. Ele olha para frente e vê como que Jesus está perto. Ele olha e diz: eu já caminhei isso tudo. E de repente, por um momento na vida, a Bíblia diz que ele começa a se afundar. E o que é lindo aqui, que quando ele começa, ele grita. Quando ele viu que a água estava chegando na canela, estava chegando no joelho, e ele não desceu rapidamente, não, ele estava descendo aos poucos, parecia que era elevador. E quando ele vê que a água está subindo, ele olha e disse: Senhor, me ajuda. Por que ele pediu ajuda a Jesus naquele momento? Porque Jesus era a pessoa mais próxima.
Se Jesus não tivesse ali, ele estivesse afundando, amigos, irmão, eu estou falando, me ajuda, irmão. E quem sabe que alguém levaria o barco até lá, ou nadaria até lá. Pedir ajuda é só alguém que é sábio. Meu Deus, como que vocês gostam de sofrer. Pastor, a gente pede ajuda, não adianta nada. Não adianta no momento. Mas é importante pedir ajuda. Quando a gente pede ajuda, a gente desce do pedestal. Quando a gente pede ajuda, a gente engole o orgulho. Quando a gente pede ajuda, o nariz que estava empinado, ele volta a ficar numa posição normal. Pedro foi muito sábio. Ele poderia esperar mais um pouco, a água subindo, era noite, a água estava gelada, e ele poderia esperar, está no peito, ainda dá. Ele poderia ficar batendo os pezinhos até Jesus chegar. Ele poderia boiar, porque se ele é pescador, ele sabe nadar. Se é pescador, sabe nadar. Mas qual foi a sabedoria desse homem? A Bíblia diz que quando ele começou, ele não esperou se agravar, ele não esperou a água chegar no topo, ele pediu ajuda. E o que foi bonito, que aquele homem que estava afundando, alguém pegou ele pela mão e levou ele até o barco, para que ele pudesse estar seguro. O que nós aprendemos com essa história? Todas as vezes que eu pedi ajuda na minha vida, eu me dei bem. Todas as vezes que eu pedi ajuda, eu me dei bem. Eu me dei bem. Toda vez que eu pedi ajuda, puxa, como que o socorro veio? O que você está esperando? Você está aí encolhido, você está aí moído, e a coisa está doendo. Não, mas o problema é meu. Todo mundo já tem seu problema. O pastor já tem o dele. Não, isso aqui eu vou resolver. Meu irmão, problema é igualzinho jogo de dama. Sabe o que é jogo de dama? É um xadrezinho que tem pequenininho, com as pedrinhas, e eu sou craque nisso. E se tem alguém aqui, tem um homem aqui que eu acabei com ele. Sabe como é que é o jogo de dama? É o seguinte, o camarada fica lá, comi essa pedra. De repente você está do lado de fora e fala, você é burro demais, rapaz, se você comer ali, E esqueci, tem mais outro ali, dá uma olhada para ele atrás do Oceano Américo ali. Eu falei seu nome, tá vendo? Desculpa. Não era para falar o seu nome também não, Preto? Desculpa, Preto, onde? Tá vendo? Lavando roupa suja em casa. Ô Preto, acabei com você. Tem coisas que a gente não esquece, né, Preto? Meu irmão, quem está do lado de fora, nossa, se você fizer do lado de fora, tudo é mais fácil para se ver. Às vezes quem está dentro não consegue ver, é a pressão, é o momento, não está dando, a cabeça não está funcionando bem, você só está vendo uma saída, mas quem está do lado de fora, Jesus poderia dizer, levanta Pedro, e ele ia levantar, porque se ele pode andar sobre as águas, por que ele não poderia levantar Pedro daquela água? Não, a Bíblia diz que ele pegou ele pela mão. Sabe por que Jesus teve que pegar ele pela mão? Estava simbolizando, eu estou te ajudando. Eu estou te ajudando. É por isso que a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um só. Para que você está relutando sozinho? Para que você está chorando sozinho, sofrendo sozinho? Eu não entendo vocês não. Eu tenho pena de vocês, eu não entendo.
Qualquer coisinha que acontece comigo, eu peço ajuda. A minha filha Clarice nasceu com um problema de pele terrível. Toda hora mancha na pele, mancha aqui, mancha ali e tal. Falei, Clarice, vai na igreja, pede os pastores para te ajudar. Faz corrente com eles lá. Não tem nada na pele. A pele dela está igualzinho bebezinho. Minha filha Aline, a mais velha, o que foi, Aline, que está passando mal, não descobria, e vai no médico, não descobre, vai no médico, não descobre, vai no médico. Deus nos dá uma graça, até que chegou nenhum e disse, ó, você quer lactose, ela não pode comer isso, não pode comer isso, não pode comer isso, ela não pode comer isso, não pode. A menina não podia comer nada, irmão. Você, com uma pessoa inteligente, essa não pode comer derivado de leite, mas ela não estava comendo nada, porque 99% tudo tem leite. E ali, meu irmão, passando mal, a gente ia comer alguma coisa dentro de casa, não podia comer, como é que ela vai ficar vendo? Ia comer um pastel na rua, não pode, mas ela vai ficar vendo? A minha esposa comia escondido. Então, a gente ficava impossibilitado de comer as coisas, porque ela não podia comer nada. Aline, vai lá e pede oração. Vai lá, conversa com os pastores lá. Ô pastor, ora por mim aqui. Eu estou com isso aqui, eu quero ser curado. Faz uma corrente aqui. Um faz uma corrente, outro ora. Aline hoje não tem nada. Conversei com ela hoje. Pai, está tudo bem, acabou de comer um boi. E um boi cru. Pedi ajuda. Quando meu pai estava no CTI e aquela coisa chega, irmãos, meu pai está no CTI, irmãos, vamos fazer uma oração pelo irmão Manel. Todo mundo, oh Deus, é o pai do pastor Léo, dá graça, tem misericórdia. Irmão Manel está firme, igualzinho coco verde. Há uns 18 anos atrás, recebi uma carta que eu ia perder a minha casa porque as prestações estavam atrasadas e não tinha condição, eu ia perder tudo. Eu falei, meu Deus. Cheguei na igreja, conversei com uma irmã. Ô irmã, a senhora poderia emprestar? Não é para a igreja, não é para mim. Estou abrindo meu coração para a senhora. Eu estou nessa situação assim. Eu tenho tantas horas para mim quitar essa dívida. Eu posso pagar a senhora assim com juros? Ô pastor, lógico. E me emprestou, eu fui lá e quitei. Começo fica mais fácil. Tudo que você deixa fica mais difícil. Se eles conseguirem detectar que você tem um problema no coração e você começar a tratar, dificilmente você vai morrer do coração. Se você está com um problema de diabetes, excesso de açúcar no sangue, se você começar a tratar antes, você não vai precisar de ficar tomando insulina. Se você todo ano for lá e fazer o exame de mama, que é gratuito, e ficar parando, ai, mas aperta a mama, dói, eu saio com a mama toda dolorida, isso é besteira. Se você, mulher, é sábia, e todo ano você lá faz o exame de mama, se aparecer alguma coisa, vai ser muito fácil de curar, porque tudo no início é mais fácil. Minha esposa todo ano faz exame de mama, todo ano, normal. Prevenção. Quando Pedro começou, Senhor, ele não esperou afundar mais. Como é que está o casamento? Está bem. Como é que está o casamento? Está bem. Está bem, está bem, está bem. Ô pastor, ô irmão, eu não posso te atender hoje, irmão. Ô pastor, tinha que ser hoje. Irmão, então você vai esperar umas 3 horas. Não espero. O que foi, irmão? Pastor, meu casamento praticamente acabou. Eu estou com as malas ali, vou para casa da minha mãe, ou eu vou alugar algum negócio, não dá mais. Irmão, por que você me procurou agora? O que é isso? Não estou dizendo que eu sou semideus, não. Mas olha para mim, vocês não sabem o peso da minha oração.
Você não imagina o peso da minha oração. Você não imagina. Em nome do Senhor Jesus, pedir ajuda. Mas pedir ajuda quando a coisa está começando. Não é pedir ajuda depois que não dá mais jeito, não. E Pedro foi tão humilde que quando ele entrou no barco, todo mundo nossa, Pedro nadou e morreu na praia. E ia lá. Pedro, sabe como é que Pedro ele teve que lidar com a derrota e com a perda? Quando ele chegou no barco abraçado com Jesus, só primeiro ele subiu: Senhor, por favor, deixa eu te ajudar agora. E todo mundo: Pedro, você foi e não conseguiu chegar onde é que você queria. Pedro, sabe o que Pedro fez para aquela perda que ele teve? Para aquele problema que ele teve? Ele sacudiu a poeira, em outras palavras, sacudiu a roupa molhada e partiu para a vida. Está na hora de partir para a vida. Está na hora de sacudir a poeira e dizer: meu Deus, deixa eu levantar minha cabeça. A vida segue, o mundo segue, eu não posso parar. Ou nós vamos ficar armazenando derrota, armazenando passado, armazenando problema e querendo que a vida espere a gente. A vida não vai esperar você se levantar. É você que tem que se levantar e tomar uma posição. A vida não espera ninguém levantar. Ela vai passando, ela vai passando, ela vai passando. E quando você disser: não, acho que agora eu estou bem, eu acho que agora dá para levantar, você vai olhar para trás e vai dizer: que tempo que eu perdi, meu Deus. Por que eu demorei tanto para levantar? Sabe por quê? Porque você demorou para pedir ajuda. Pedir ajuda é necessário. Pedir ajuda é importante. Pedir ajuda é você descer um pouquinho do degrau que você está. Pedir ajuda, mesmo que você peça ajuda e não resolva nada, pelo menos você pediu. Como que você acha que essas pessoas que estão em apuro, teve um acidente de carro e o carro está ali todo amassado e a pessoa está lá dentro ainda viva? Como que é uma casa pegando fogo? A pessoa fica com a casa pegando fogo? O fogo vem chegando. Como que a pessoa fica lá dentro? Socorro, 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 socorro. Tem que pedir. Uns pedem, mas o socorro não vem, mas pelo menos pediu. Pelo menos pediu. Porque quando você pede socorro, e mesmo que o socorro não vem, e você está vendo que vai morrer, que vai afundar, pelo menos você pensa assim: poxa, pelo menos eu pedi socorro, não teve jeito mesmo. O pior é você não pedir, e depois vem aquele remorso. Se eu tivesse pedido socorro, quem sabe que, se eu tivesse pedido, eu estaria melhor do que agora. Pedro pediu. Ele não teve nenhum complexo. Tem pessoas que é complexada. Não, o problema é meu, quem vai resolver é Jesus. O problema é meu, quem vai resolver. Quem disse que é assim? Quem disse que é assim? Em algumas vezes é assim. Em 99% ele vai colocar alguém para ajudar você a resolver o problema. Então se Jesus fizer tudo, então tá bom demais, vai. Não. Ele pode fazer tudo, ele pode. Ele vai usar alguém. Ele vai usar alguém para me ajudar. Ele pode fazer? Lógico que ele pode fazer. Ele vai usar alguém. Por que você está rejeitando a ajuda? Passa, Michel. Lê lá. Tudo no começo, no início, fica mais fácil de resolver. Tudo no começo, no início, fica mais... pastor, eu não estou conseguindo superar isso aqui. Ora por mim. Quando o senhor puder lá de madrugada, intercede. Meu Deus, é tanta gente que me pede oração. E tem pessoas que eu nem lembro na hora. Deus, aquela pessoa pediu. Deus, tem pessoas que eu não me lembro mais, nem sei o nome, mas eu quero que o Senhor agora vai na casa desse irmão, desta irmã, mesmo que esteja dormindo. Eu quero que o Senhor faça um milagre, eu quero que o Senhor abençoe. E acontece.
Pedir ajuda. Pedir ajuda. Há 36, 37 anos, meu casamento estava acabando. Eu estava com 5 meses de casado. Sabe por que meu casamento estava acabando? Porque eu morava dentro da igreja. Saía de casa às 7 horas da manhã, chegava 2, 3 horas da madrugada todo dia. E não deixava nada dentro de casa, porque eu não tinha salário, não tinha nada. Deixava minha esposa passando fome dentro de casa. E aí quando ela diz, olha, o casamento vai acabar e vai acabar mesmo, o que eu fiz? Quando ela disse, vai acabar, eu disse, então deixa eu pedir ajuda. Porque enquanto estava dando para empurrar, e aí, o casamento vai acabar, então deixa eu pedir ajuda. Telefonei para um amigo meu, era sábado, e ele disse assim, eu só posso te atender 1h da tarde. Eu falei, não tem problema, mas tem que ser rápido, porque é meu dia de folga, e eu tenho um compromisso. Eu disse, vai ser 1 minuto. O que foi? Eu disse, meu casamento vai acabar. Por quê? Porque eu não paro em casa, no momento eu não estou podendo fazer nada, recém-casado, e eu fico só na igreja, a igreja está começando. Ele disse, você tem um dinheiro aí para comprar uma rosa? Eu falei, tem. Então, você tem um dinheiro também para comprar uma pizza, alguma coisa, um lanche? Eu disse, tenho. Eu estava duro, mas não estava morto, né? A gente tem hora que fica duro, mas não estava morto. Então você vai passar, sabe aquela flora que tem na São Paulo, na rua, na Avenida Afonso Pena? Sei, você vai comprar uma rosa lá, e quando você chegar em casa você vai dar para ela, e vai pedir ela para aprontar, que à noite vocês vão sair para comer alguma coisa. Se a pessoa me dá um aviso, fala assim, você vai lá e faz isso, eu vou lá e faço igualzinho. Eu sou daquele que não duvido de nada. Por isso que eu sou muito abençoado. Eu tenho uma família muito abençoada. Aí, bati na porta, quando abriu, deu as costas, falei, querida, isso aqui não sai não? Isso tudo aqui não sai, nenhuma delas. Hã? Tem que sair. Olha como feio que sou eu. Vem cá, irmã Heloísa. Fica aí, eu vou bater na porta. Toque, toque, se abre. E você vai dar as costas para mim, tá bom? Então eu vou bater na porta. Toque, 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 toque. Oi. É muito feio, gente. É por isso que tem um tanto de gente na igreja que fala, pastor, tira uma foto comigo. Irmão, se pessoalmente eu sou assim, você imagina esse homem numa foto? Queima ele, Jesus, queima ele. Aí ela diz, que isso? Fala mais alto. É para você. A linguinha dele é para você. Aí, diante de uma rosa, toda mulher treme. Apronta lá que nós vamos sair hoje à noite. Eu tinha uma moto, vem cá. Ela aprontou. Porque antes, quando ela vinha para a igreja, ela nem encostava. Você sabe, quem está na garupa tem que abraçar. Mas brigados os dois. Eu não tinha tempo, ela não ficava em casa, nada, era aquele inferno. No dia que eu dei a rosa, ela me abraça. Ah, treibãoça. E eu jogando a motinha assim, só pra... Isso aí você conhece, né, Zidane? Ei, Zidane, eu jogando a motinha, só pra dar um beijinho aqui. E jogar pro lado de cá, fala bem... Nunca mais tivemos problema. Sabe por quê? Porque resolvemos pedindo ajuda. Ela não pediu, mas eu pedi. Alguém tem que pedir ajuda. Tudo no começo, no início, fica mais fácil de resolver. Pedir ajuda. Pedir ajuda. Pede ajuda.
Pede ajuda. Eu não sei de que lado que ela vai vir, como que ela vai vir. Pede ajuda, pastor, está difícil, eu não estou conseguindo. Pede ajuda. De repente você vai se libertar desse amaranhado todo e você vai dizer: nossa, era isso que eu estava precisando, meu Deus. Você está precisando de voltar para a vida. Você está precisando de respirar. Você está precisando de sorrir. Você está precisando de olhar e dizer: eu vou sacudir a poeira porque a vida segue. Não deixe que esse ano termine como está. Você pode mudar a história hoje, querendo pedir ajuda. Fica de pé no seu lugar.